Gente, alguns avisos antes de começar o vídeo propriamente dito. Bom, primeiramente é que essa gameplay ela é antiga, tá? Ela é uma gameplay de... Lá quando eu fazia live com o modelo antigo, inclusive saudade de piscar nessa boca, mas enfim. O segundo aviso é que esse vídeo era pra ter sido antes, só que ele teve alguns problemas durante a edição. Então por isso que ele acabou atrasando. E outra coisa que também ficou atrasando foi as lives, que por conta de problema com a internet eu acabei não fazendo muitos essa semana. E eu queria avisar também que a gente tá fazendo live quase todo dia, claro, se não tiver imprevisto e tudo mais, de manhã, tá bom? E o último aviso, esse sim sendo o aviso final, é que eu vou começar a fazer votações de lives, ou jogos que vocês querem aqui no canal na aba comunidade, e mais temas de vídeo, não somente minha biografia. Que nem eu fazia um pouco antes no início do canal e tudo mais. Então isso vai voltar também. Ah, e outro detalhe daí. É que esse vídeo ele pode ser utilizado mais como podcast, porque ele não vai ter muita edição e tudo mais. Só vai ter tipo algumas imagens aqui, olha, do zero e umas musiquinhas. Agora sim, dado todos os avisos, bora pro vídeo. Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E no caso, no vídeo de hoje eu estou fazendo mais uma mini biografia, que no caso é a mini biografia do Zero, o nosso robô loiro favorito de Mega Man X. E se você quiser escolher o personagem que vai aparecer aqui, lembre-se que você pode fazer isso, votando lá na aba comunidade. Por exemplo, assim que esse vídeo sair, vai ter uma votação lá. E bom, apesar do Zero aparecer primeiramente na série X, a sua história está ligada com a série clássica, assim como é a história do X. Porém, diferente do X, que foi feito pelo Dr. Light, o Zero foi criado pelo maior rival de Dr. Light, Dr. Willy. E apesar de objetivos e coisas diferentes daí, podemos dizer que de certa forma, o Zero é uma espécie de X do Dr. Willy. Inclusive no final do Base, em Mega Man Power Up 2, é possível ver o Dr. Willy planejando o Zero. Inclusive ele mesmo fala que está planejando um robô e coisa desse tipo. E assim como o X, Zero ficou inativo por 100 anos, até o mesmo acabar sendo despertado. Entretanto, ao ser despertado, Zero acabaria eliminando vários Reploids que estavam perto de sua cápsula. E ele continuaria esse massacre se ele não fosse impedido por Sigma. Ele teria uma luta extremamente violenta contra Zero, que no fim acabaria ganhando por pouco. Entretanto, o resultado dessa luta seria algo extremamente negativo, mesmo com Sigma ganhando. Já que Zero só perdeu porque o vírus Willy, que estava dentro dele, acabou sendo ativado, causando uma dor imensa ao robô, fazendo com que Sigma tivesse uma brecha para atacar o mesmo. Entretanto, ao golpear Zero na cabeça onde ficava o vírus, Sigma acabou adquirindo esse vírus. E, bom, graças a isso ele acabou se tornando um Maverick. Depois disso e de memórias muito confusas, Zero acabaria entrando para os Hunters. Ou melhor, os Mavericks Hunters, que são um grupo responsável por caçar e destruir Mavericks, que são basicamente Reploids extremamente perigosos. E dentro dos Mavericks Hunters, temos algumas, vamos dizer assim, escalas de poderes, ou melhor, ranks, sendo o caso do rank do X B e o caso do rank do Zero sendo S. Partindo agora para o acontecimento dos jogos. Em Mega Man X1, durante uma invasão Maverick numa cidade, X acaba perdendo uma luta contra Vile, e Zero acaba resgatando o mesmo e o ajudando. Zero tem uma pequena conversa com X depois disso, sobre o potencial de X e coisa do tipo. E enfim, no final do jogo, tanto o X quanto o Zero vão invadir a base de Sigma. Infelizmente, Zero acaba sendo capturado por Vile. X então luta contra Vile. Entretanto, Vile estava usando uma Hard Armor super poderosa. Sem escolha, Zero acaba conseguindo se libertar e acaba se explodindo para destruir a Hard Armor de Vile. E com isso, ajudando o X a prosseguir seu caminho. E mesmo morrendo, Zero ainda teria uma participação importante em Mega Man X2, já que durante toda a nova jornada do X acabaria recuperando as partes do Zero. Partes essas que estavam em posse dos X-Hunters. Vale lembrar que esse detalhe de recuperar as partes do Zero varia de jogador para jogador, mas independente de ter coletado as partes do Zero ou não, o mesmo acabaria voltando. Ah, e curiosidade, aqui foi o primeiro jogo em que o Zero teve seu Z-Saber, porque se você lembrar, no Mega Man X1, o Zero não utilizava o Z-Saber. E em Mega Man X3, Zero basicamente ajuda a X na luta contra o Doppler. Como vocês puderam perceber, o Zero não teve tanto destaque na época do Super Nintendo. Na real, ele era um personagem que aparecia bem pouco, mas mesmo assim acabou ganhando a simpatia do público. Foi por conta disso que ele acabou sendo jogável em Mega Man X4, numa campanha totalmente separada e nova do X. Inclusive é nesse jogo e tal que é revelado todo aquele lance dele ser uma criação do Dr. Willy e tudo mais. Nesse jogo, Zero conhece Iris, seu interesse amoroso. E é nesse jogo que também conhecemos Colonel, que é o irmão de Iris.
E sim, é Colonel com R mesmo, como se fosse a Cebolinha falando, não com E. Mas enfim. Colonel era um membro de um grupo conhecido como Repli Force, que depois de alguns eventos ocorridos no jogo, eles acabaram sendo taxados como Mavericks. Por tal, Zero acabaria lutando com alguns membros da Repli Force, e no final enfrentando o Colonel. Zero acaba matando o Colonel, que acaba deixando a Iris extremamente magoada, e com isso a mesma decide se fundir com o núcleo do seu irmão, criando uma armadura e com isso enfrentando o Zero. Zero acaba lutando com ela, e no final a Iris acaba morrendo. Não por culpa de Zero necessariamente, e sim do seu núcleo estável, que foi juntado com o do seu irmão. E bom, acontece essa cena aqui. Iris! Sarah, Hang in there, Iris. please, stay away from Replifos. Let's live together. In a world where only Reploids exist. Iris, there's no world just for Reploid. It's only a fantasy. Yes, I know, but I wanted to believe it. I wanted to live in a world where only Reploids exist. With you. Iris! 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 Ah! No, this isn't happening! There's no reason for me to go on. What? What am I fighting for? A dublagem americana daquela época não era lá essas coisas. Mas enfim, no final a Repli Force acaba acabando e acaba também com esse final triste em relação ao Zero. E é aqui que o Sigma conta toda aquela história que aconteceu do Sigma lutar contra o Zero e tudo mais daí. Basicamente aqui fala mais sobre a origem do Zero e do Sigma Vírus. Mas enfim, indo agora para Mega Man X5, lá descobrimos que Zero é imune ao vírus do Sigma. Só que lembrando, o Sigma Vírus tem a origem do Zero. E muito provavelmente o Sigma Vírus deve ser alguma variante da Roboenza, aquela doença que teve em Mega Man 10. Mas enfim, independente disso ser ou não, Zero era imune ao vírus. E bom, isso meio que acabou chamando a atenção dos Maverick Hunters. Vai lembrar que Mega Man X5 tem várias opções de finais e de gameplay, conforme tudo variando se você conseguiu ou não destruir a colônia espacial, que estava indo se socar com a Terra. Por conta disso, existem várias versões da história, mas os seguintes fatos sempre ocorrem. Primeiro que é X enfrentando o Zero, com a vitória dependendo de qual personagem você está jogando. Mas independente disso, Sigma ataca eles. E bom, com isso no final do jogo e na batalha final, Zero acaba morrendo novamente, dando seu Z-Saber para o X. E bom, aqui entra uma parte meio que complicada, porque é o seguinte. Muita gente fala que cronologicamente o último jogo e jogo canônico seria Mega Man X5. Muito pelo fato do X5 era para ter sido o último jogo da série X, mas acabou não sendo daí, por motivos de, bom, a Capcom gosta de grana, mas enfim. Por conta de algumas incoerências e tudo mais, o Mega Man X6, X7 e X8 acaba gerando meio que uma discussão se são canônicos ou não. Mas para todos os fatores eu vou contar sim as participações que o Zero teve neles e um pouco da história do Zero neles também, já que esse vídeo aqui é focado inteiramente na saga X. Mas enfim, bora continuar. Bom, em Mega Man X6 é revelado que o Zero estava vivo, é claro, depois de a gente derrotar o Nightmare Zero, e com isso o Zero acaba ajudando o X na batalha contra Gate. Isso mesmo, o vilão principal por boa parte do tempo do jogo não é o Sigma, sim o Gate. Claro que depois é revelado pela 1000ª vez que o Sigma voltou dos mortos e tudo mais. Mas enfim. Nesse game, Zero acaba ganhando um sabre novo, tá? Um novo Z-Saber, já que o X continuou com seu antigo Z-Saber. E bom, podemos dizer que esse estilo de participação dele, que era comum nos primeiros jogos, volta a aparecer aqui. Tipo, sem grandes eventos na história que ele faz ou coisa do tipo. Já que no Mega Man X7 ele serve mais como mentor do Axel, que é um novo personagem. E no X8 ele serve pra meio que ser o terceiro membro do grupo daí. Mas, enfim. A história de Zero só teria um desenvolvimento melhor e coisa do tipo lá em Mega Man Zero. Mas como dito antes, o foco aqui é apenas Mega Man X. E bom, gente, antes de eu começar a finalizar o vídeo, eu quero deixar algumas coisas claras em relação ao Zero daí. Muita gente acredita até hoje que o Zero matou e destruiu praticamente todos os personagens da era clássica. Inclusive, matou também o Dr. Willy, o Dr. Light e, bom, todo mundo.
Só que, gente, isso tudo é apenas teorias, tá? Isso nunca foi confirmado. Inclusive, se eu não me engano, o Casey Inafune até falou uma vez que não foi isso que aconteceu e tudo mais, daí que até, se eu não me engano, ele falou que achava interessante essa teoria, mas que não era real, uma parada assim. Que basicamente, isso tudo que toda a galera fala que o Zero matou a série clássica e tudo mais, é apenas teoria, tá? A única coisa que é oficial é que seu desenvolvimento começou ainda na era clássica, mas que não, ele nunca, fez um genocídio na série Mega Man clássica daí. E eu nem sei se eu podia estar falando essa palavra, né? Vai que dá ruim no YouTube, mas enfim, já falei, né? E agora eu vou falar um pouco sobre suas habilidades e poderes durante a Saga X. Durante a Saga X, Zero possui o Z-Saber, que é uma lâmina de energia extremamente poderosa, que ele usa para combater inimigos. Por sua arma ser de comprar corpo, isso obriga Zero a ser um excelente espadachim. E de fato ele é um espadachim muito bom e poderoso. E bom, o Zero também tem a capacidade de aprender novos ataques, como vimos quando você derrota um Seph. Não se sabe se ele consegue isso através de um chip parecido com o que o X tinha, porque pra quem não sabe, é graças a um chip que fica no capacete do Mega Man, e no caso eu tô falando Mega Man, mas isso vale pro X também, que é graças a um chip especial, que o mesmo consegue copiar as habilidades dos chefes derrotados, analisando seus dados. De qualquer forma, Zero parece ter uma capacidade semelhante. Então, se ele não tem um chip, ele possui algo parecido com o que o X tem. E é claro, não precisa nem falar que a resistência, a força e a agilidade dele é tudo elevada. Muito mais que um humano comum. E uma pequena curiosidade em relação ao Zero antes de finalizarmos, que é o seguinte. Os hologramas do Dr. Light, que são aqueles hologramas que ficam nas cápsulas de armadura do X, parece de alguma forma reconhecer o Zero em Mega Man X5. O que dá margem para fazer com que aqueles hologramas talvez fossem algo de uma inteligência artificial, e não um holograma programado em si. Ou se não for isso, parece que o Dr. Light meio que já suspeitava do Projeto Zero do Dr. Willy. Mas enfim, mistérios atrás de mistérios, mais ou menos como funciona a saga Mega Man. E bom, gente, esse foi o vídeo. Essa daqui foi a primeira parte da mini biografia do Zero, que é um personagem que eu curto pra caramba daí. E que logo logo a gente vai ver mais da história dele, tá? E tenham paciência, tá, gente? Que talvez a parte 2 demore muito mais do que a parte 1. Por conta de umas pesquisas e tudo mais. Já que eu nunca joguei um jogo da série Mega Man Zero. Mas enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabem, deixem um like e se inscrevam. E é isso. Fui.